Como você pode utilizar a metodologia de NCTs para definir melhores objetivos dentro do seu negócio ou da sua área? É sobre isso que eu quero falar com você nessa aula. E o primeiro passo é você ter clareza sobre como que a sua estratégia macro se incorpora nas suas narrativas. Um erro muito comum que as pessoas cometem é tentar fazer as narrativas de maneira independente da estratégia geral da empresa. Uma boa narrativa está sempre alinhada com a estratégia macro do negócio. Por isso, inclusive, é importante que você sempre busque construir as narrativas de maneira desdobrada, ou seja, você começa construindo as da empresa e depois desdobrando para as áreas. Porém, diferentemente dos OKRs, isso não é mandatório. Se você de qualquer maneira tiver clareza dos objetivos da sua área, você já pode implementar o modelo de NCTs, independentemente se a empresa como um todo utiliza essa metodologia. Já nos OKRs, para que qualquer área possa utilizar OKRs, a empresa necessariamente precisa também adotar a metodologia. Um segundo ponto importante sobre a construção de bons objetivos usando NCTs é a escolha de compromissos alinhados com a narrativa e com um direcionamento claro. O que é muito comum? Que as pessoas coloquem ali nos compromissos de uma NCT todos os projetos que elas querem executar. E nem todo projeto que você deveria executar está alinhado com as narrativas. A forma que você deveria pensar aqui é a seguinte: as narrativas são aqueles objetivos inegociáveis, precisam ser entregues. E os compromissos dentro do modelo de narrativa são somente aqueles intrinsecamente ligados com o atingimento dessas narrativas. Isso não quer dizer que você não possa fazer outras coisas. Isso não quer dizer que uma vez que você tem NCTs, você não pode ter projetos que não são diretamente ligados às suas narrativas. Isso somente quer dizer que os compromissos são aqueles ligados à narrativa e que nenhum outro projeto pode ir contra a sua narrativa. Então não é sobre você ser exclusivo, sobre você somente poder fazer coisas ligadas às NCTs. É muito mais sobre como você saber por que falar não. E você deveria falar não para tudo aquilo que vá contra as narrativas que devem ser entregues. Além disso, você deveria priorizar a execução dos projetos ou compromissos alinhados com as suas NCTs. Terceiro ponto relevante para uma boa construção de NCT é elaborar tarefas para que você saiba os recursos necessários. Então, mais do que uma lista de tasks simplesmente para dar um check, você deveria utilizar a construção das tarefas quase que como um guia de quais são os recursos que eu preciso, sejam de pessoas, de tempo, financeiro, suporte ou apoio. Então, um bom compromisso vai ter uma boa lista de tarefa, e uma boa lista de tarefa, mais do que um checklist do que fazer, é um guia para você saber os recursos e o esforço necessário para realmente conseguir entregar aquele compromisso. Por fim, você deve estabelecer rituais que te permitam acompanhar o andamento dos NCTs. Então, mais do que definir ali as narrativas, aprovar os projetos, os compromissos e as tarefas que serão entregues, você deve ter ritos e rituais que façam com que você tenha um acompanhamento contínuo do avanço dos seus compromissos e se eles estão, de fato, ajudando a se aproximar dos objetivos definidos na narrativa. Se você seguir esses 4 passos, com certeza você vai conseguir construir narrativas melhores, compromissos melhores, tarefas melhores, e eles serão muito mais úteis na definição e comunicação de objetivos da empresa, das áreas, e facilitarão a comunicação e a execução do seu dia a dia.